Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula do Caminho da Modelagem. Na aula passada a gente começou a interpretação, né? A gente foi até um certo ponto da interpretação e eu fiquei de continuar hoje mostrando a manga para vocês. Só que eu esqueci de um detalhe, vamos ver aqui na foto. Eu não fiz essa vista aqui, ó, de botões, então a gente vai fazer ela nessa aula, tá? A minha cabeça realmente vive no mundo da lua e eu acabei esquecendo. Então a gente fez toda a parte principal aqui da nossa jaquetinha, mas a parte da vista dos botões eu não fiz. O que eu também não fiz foram esses detalhes aqui, ó, que fica na lateral, tá vendo? Esse detalhezinho aqui, onde tem um passadorzinho e um botão. Eu não lembro, não consigo lembrar o nome desse detalhe aqui, tá? Mas eu não vou fazer ele não, eu acho que a gente já tá cheia de serviço, a gente já tá com coisa demais pra fazer nessa modelagem, então eu vou deixar esse detalhe de fora, tá? Então agora a gente vai fazer essa vista aqui pros botões, a nossa manga e o nosso punho, tá? Eu vou montar aqui em cima da mesa toda a modelagem que a gente fez ontem. Olha só, então eu tenho aqui em cima da mesa as modelagens que eu fiz ontem já montadas, tá vendo? Eu tenho aqui as duas partes da frente, as duas partes das costas, o bolsinho, a gola e a faixa da cintura. Ficou faltando eu fazer a vista aqui pra frente, onde vão os botões, e a manga e o punho. Então, pra gente fazer essa vista, onde vai os botões, primeiro eu preciso saber quanto que ficou o total aqui no meu centro-frente, tá? Eu separei aqui, o certo era a gente ter medido isso antes de separar, mas não tem problema, a gente vai medir agora, tá? Essa parte aqui, ó, tá com 6 centímetros. Vou anotar aqui 6 centímetros. E essa outra parte aqui tá com 26,5. 26,5. Então, eu sei que a minha vista tem que ter 26,5 mais 6, 32,5. Vou escrever aqui grandão, 32,5. Então, o que eu vou fazer? Ó, outra coisa, antes da gente fazer a vista, eu já quero que vocês façam uma coisa. Somem quanto que tem a manga. Lembra que a gente deixou esse espaço aqui para colocar a manga, né? Até aqui nessa marcação. Então, meçam essas partes. Também, o certo seria ter medido antes de separar, antes de recortar. Mas, como eu já falei que a minha cabeça vive no mundo da lua, eu só lembrei de medir depois. Então, a minha deu 10,5 aqui e 9 aqui, que dá 19,5. E aqui tem 11 mais 11,5, que dá 22,5, tá? E aí, vocês vão somar tudo. 22,5 mais 19,5, que vai dar 42 centímetros de manga. Guardem esse número, tá bom? Agora eu vou tirar isso tudo aqui de cima. E a gente vai fazer a nossa vista. Pra nossa vista, né, pra minha vista, no meu tamanho, eu falei pra vocês que ali deu 32,5 na frente da blusa, né? Essa parte aqui, ó, deixa eu achar aqui. Essa parte aqui, ó, na minha blusa vai ter que ter 32,5. Então, vocês vão ter que medir a de vocês. Quanto que ficou o centro-frente aí do molde de vocês, pra vocês poderem encontrar esse número. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha de 32,5. E vou fazer essa vista com 3 centímetros de largura. A gente observa na nossa foto, apesar de toda rabiscada já, que essa vista ela tá um pouco mais estreita do que a faixa da cintura. Como eu fiz a faixa da cintura com 4 centímetros, eu vou fazer a vista com 3 centímetros de largura, tá? Então, aqui eu coloquei os 32,5. Vou esquadrar aqui a lateral, sem medida por enquanto. Assim. Vou colocar 3 centímetros de cada lado. Na verdade, eu já posso colocar 6 centímetros, porque eu vou fazer essa vista dobrada. Então, eu vou colocar 6 centímetros aqui e vou marcar o 3 aqui no meio, tá? Ó, vou marcar 6 centímetros e o 3 aqui no meio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês por quê. E agora eu fecho esse retângulo aqui e faço essa linha aqui do meio também. Por quê? Olha só, deixa eu recortar isso aqui pra vocês. Olha só, a vista para os botões vão ser dobrados ao meio, assim, ó.
Então, para eu não precisar fazer duas partes e costurar, eu já vou fazer ela dobrada ao meio dessa forma, tá? Então, a hora que eu colocar na frente da minha blusa, ela já vai estar dobrada ao meio aqui, como vocês vão ver na hora da costura, tá? Então, aqui eu vou colocar as informações. Eu vou escrever aqui, vista para botões. Eu vou cortar isso aqui 2 vezes, tá? Tá sem margem de costura ainda, vale lembrar. E eu vou colocar no fio do tecido de atravessado. Vou colocar o fio do tecido de assim, ó. Porque eu quero que as linhas... Vocês vão entender na hora que eu explicar sobre o fio, tá? Eu quero que as linhas fiquem de um jeito que ela fique em pé. Não, mentira, gente, desculpa. Eu quero que as linhas fiquem em pé, né? A vista vai ficar assim, eu quero que as linhas fiquem assim também. Então, eu vou fazer essa vista para botões nesse fio aqui. Vocês vão entender na hora de cortar o tecido, tá? Então, só marquem aí. Lembrando que quando eu marco o fio de tecido aqui na minha peça, desse jeito, né? Calculando para onde que eu quero essas listras, é porque o meu tecido é um veludo cotelê e ele tem umas listrinhas. Mas, se vocês forem fazer em outro tecido, né, que não seja de listras, vocês podem fazer tudo no sentido do fio em pé, tá bom? Então, assim, na hora de explicar sobre o fio, vocês vão entender melhor, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Por enquanto, só vão escrevendo as informações do jeito que eu falo, tá? Mas quem for fazer com o tecido liso, quem for fazer com um tecido que não é veludo cotelê, pode fazer todas as peças no sentido do fio em pé. E aí, depois na aula sobre fio do tecido, vocês vão entender. Então, pessoal, eu já tenho toda a parte principal do meu casaquinho, da minha jaquetinha pronta. Toda a parte do corpinho. Eu mostrei pra vocês aqui antes, né? Que só tava faltando a vista. Agora não falta mais, porque ela está aqui pronta. Agora, a gente vai partir pra manga. A gente vai fazer a manga. E olha só que interessante. A manga, quando a gente faz uma manga de roupa, a gente tem que fazer a base da manga pra daí poder interpretar. Só que essa manga é diferente, por quê? Vocês lembram que na hora de interpretar, aqui deveria ser a cava de qualquer roupa que a gente for fazer, aqui deveria ser a cava. Mas a gente deslocou a nossa cava em 15 centímetros aqui, não é verdade? Então, a gente vai agora fazer a nossa manga com esse desconto de 15 centímetros. Eu tenho aqui a minha tabela de medidas e a minha manga é de 60 centímetros. Lembra que a gente tirou as medidas, né, lá na aula de medidas? E daqui de cima até o meu punho, eu tenho 60 centímetros de manga. Só que eu já descontei 15 centímetros na peça principal, na parte principal da roupa. Então, eu não preciso colocar mais 60, senão vai ficar sobrando muito. Então, como da minha cava pra cá, eu desloquei 15 centímetros na peça, então eu vou descontar esses 15 centímetros do comprimento total da minha manga, que na verdade, ao invés de 60, vai ficar com 45 centímetros. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou marcar aqui uma linha de 45 centímetros. Então, eu marco os 45 centímetros aqui nessa minha linha, 45 centímetros, que é o comprimento da minha manga. Mas agora, qual que é a largura, né? Como que vai ficar aqui ao redor do meu braço? Para isso que eu pedi para vocês medirem a cava lá. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Por isso que eu pedi pra vocês somarem aqui, ó. Cava com cava, lembra? Até esse ponto aqui. Então, aqui tinha dado 22,5. E aqui, cava com cava, que tinha dado 19,5. No final das contas, deu 42 centímetros. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Agora, com o meu esquadro, eu vou traçar uma perpendicular aqui. Primeiramente com os 42 centímetros. Só que eu quero que vocês percebam que a minha peça, ela tem algumas pregas à manga, ó. Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3 pregas, tá? Deixa eu pegar outra foto aqui pra mostrar também. Ó, olha aqui as pregas da manga. Tá vendo? Aqui eu posso definir quantas pregas eu quiser e de quantos centímetros eu quiser. Eu não quero uma manga muito volumosa, tá? Porque a gente vai ter que franzir ela no punho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pregas de 2 centímetros.
Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que pensar uma prega? Como que funciona uma prega simples? Se eu quero uma prega com 2 centímetros de profundidade, significa que eu tenho que calcular 4 centímetros a mais no meu papel, né, ou no meu tecido. Eu vou pegar aqui um papelzinho para mostrar para vocês por quê. Olha só, se eu quero uma prega de 2 centímetros de profundidade, eu tenho que calcular mais 2 centímetros para que ela sobreponha a outra parte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, deixa eu pegar aqui fita métrica para vocês verem uma coisa. Aqui eu fiz a pence com 2 centímetros de... A pence não, desculpa, a prega com 2 centímetros de profundidade, ó. Quando eu coloco a minha fita aqui dentro, ela tem 2 centímetros de profundidade certinho. Mas, quando eu abro, ela tem mais 2 aqui, que é a parte que faz aqui a sanfona da prega, tá? Então, sempre que vocês forem calcular uma prega, eu quero uma prega de 3 centímetros, então você tem que calcular o dobro, você tem que calcular 3 mais 3, ok? Se eu quero 3 pregas de 2 centímetros, na verdade eu preciso aumentar 3 vezes 4 centímetros. Então, 3 vezes 4 centímetros são igual a 12 centímetros. Então, aqui, além dos meus 42 centímetros, eu preciso aumentar mais 12. E aí eu aumento mais 12 aqui, posso usar o meu esquadro até lá embaixo. Aqui 45 também, né, que é o mesmo 45 de comprimento que eu tenho aqui. 45. E aqui eu vou fechar a minha manga. Aí, vocês podem colocar aqui, ó, que aqui é a largura, ou aqui pode ser a parte de cima, e aqui é a altura, tá? Só pra vocês não se perderem na hora de cortar no tecido e acabar cortando errado, tá? Eu vou recortar isso aqui e a gente vai marcar o lugar das pregas. Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente tem 57 centímetros no total, porque é 42 mais os 12 de prega. E aqui a gente tem 45 centímetros, que é o comprimento da nossa manga, tá? Da onde a gente parou a cava até o final, até o punho. Onde que eu vou marcar aqui as minhas pregas de 2 centímetros? Uma eu vou marcar bem no meio. Então, eu posso simplesmente dobrar aqui ao meio, ó, bem certinho. E aí, eu marco 2 centímetros para cada lado do meio. Aqui, 2 e 2 centímetros. E aí, o outro lugar, o lugar das outras pregas, fica a critério de vocês. Eu quero todas elas meio que centralizadas aqui para dar um efeito, para ficar bonito, né? Até porque são poucas pregas. No desenho, na nossa inspiração, eu acho que tem mais pregas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afastar aqui 4 centímetros e vou fazer mais uma prega de 2 centímetros. Então, mais 2 aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou afastar 4 centímetros e vou marcar mais uma prega. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma preguinha aqui. Não importa se para um lado ou para o outro, tá? Depende, eu acho que de você e da aparência que você quer para sua peça. Ó, vai ficar assim. Mas é isso. Essa aqui é a nossa manga, sem segredo nenhum, né? Agora a gente tem que fazer o punho. Para isso eu tenho que ver lá na minha tabela de medidas qual é o tamanho do punho que eu tirei na hora de tirar as medidas. Vocês lembram disso? Deixa eu pegar um outro papel aqui para fazer o punho. Na hora de tirar as medidas, o meu punho foi de 22 centímetros. Então, com a minha régua aqui, ó, eu vou marcar 22 centímetros. 22 centímetros. E eu vou fazer ele com uma largura de 3 centímetros para combinar com a vista dos botões, tá? Então, como eu esquadro, eu vou esquadrar aqui. E como eu vou fazer ele com 3 centímetros, eu já vou colocar 6, igual eu coloquei na vista.
Vou marcar aqui, ó, 3 e 6. E aqui, novamente, 3 e 6. E agora eu vou fechar. Só que tem um detalhe, deixa eu terminar de fechar aqui antes de falar pra vocês. Quando a gente vai fazer o punho, eu vou fazer ele com um botãozinho, né? Eu quero fazer ele pra fechar um botãozinho. Esse lugar desse botãozinho, ele tem que ser calculado além dos 22. Os 22 é só pra serrar o punho mesmo, tá? É a medida certinha do punho. Agora, o que eu quiser pra poder colocar mais de botão, então eu tenho que calcular mais. Pra isso, eu vou calcular aqui mais 3 centímetros, tá? Então, aqui eu calculo mais 3 centímetros. Mais 3 centímetros. Aí, aqui vai ficar o lugar do botão, tá? Agora, a gente vai recortar isso daqui. Gente, é um movimento de carro tão grande aqui na minha rua. Eu não tenho mais um ateliê fechado, sabe? Agora, o meu ateliê é no meio da minha casa, no meio da minha sala. E aí, fica essa barulheira aí, mas eu espero que esteja dando pra vocês entenderem. Então, agora aqui eu vou colocar aqui o meu punho. Eu vou cortar 2 vezes e eu vou fazer o fio do tecido para que a minha listra fique assim, deitada. Beleza? Então, agora eu vou montar aqui em cima da mesa para vocês como que ficou o nosso molde todo para vocês verem. Então, olha só, aqui tá a parte principal da frente, tá? Tá a parte de cima, a parte de baixo, o bolso e a vista. E aqui tá a nossa gola. Aqui tá a parte principal das costas, né? Frente, em cima, embaixo. Aqui tá a faixa da cintura. Aqui tá a nossa manga e aqui tá o nosso punho, tá? A única coisa que ficou faltando mesmo foi aquele detalhezinho da cintura que eu não vou fazer, porque eu acho que já tá bom de bom tamanho pra gente isso daqui. Eu falei pra vocês que eu ia colocar na mesma aula sobre fio do tecido e cortar o tecido, mas eu não vou colocar, vai ficar muito confuso. Então eu vou encerrar essa aula aqui agora, até pra colocar toda a modelagem no mesmo dia, tá? E aí, na aula de amanhã, na próxima aula, eu vou falar sobre fio do tecido e a gente vai cortar tudo isso daqui, tá bom? Então, obrigada, eu espero que vocês tenham entendido e me desculpem aí as confusões, que minha cabeça não tá muito boa ainda, tá? E eu espero vocês no grupo das alunas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá na monitoria das 18h30, não, das 18 às 19h30, eu nunca lembro o horário. Mas enfim, lá no final da tarde, o grupo vai estar aberto para que vocês venham tirar as dúvidas, tá bom? Até mais, até a próxima aula.